Os americano e espanhol, por exemplo, já haviam reconhecido, quando do julgamento dos pedidos de extradição de Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que ele estava engendrando uma perseguição política contra cidadãos brasileiros perseguidos simplesmente pelo exercício da sua liberdade de expressão. Hoje, nós temos o reconhecimento que, para além disso, ele vem cerceando a liberdade de expressão de brasileiros e americanos, diga-se de passagem, por meio de ordens ilegais e secretas de censura, tal qual já falamos repetidas vezes aqui no programa, ordens direcionadas inclusive à empresa Rumble nos Estados Unidos, o que motivou também a promoção de uma ação indenizatória contra o ministro nos Estados Unidos. Então, acho que hoje é um dia de felicidade para aqueles brasileiros que zelam pelo cumprimento dos direitos fundamentais, pelo respeito à Constituição. E se grande parte hoje das instituições brasileiras, da comunidade jurídica e da imprensa batem palma para as atrocidades jurídicas cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, esses abusos e violações de direitos humanos ficam escancaradas ao mundo a partir da inscrição do nome do Alexandre de Moraes nessa lista como um grave violador de direitos humanos, reconhecido pelo governo americano e com uma sanção que é a pena de morte financeira, em que ele começa a ser responsabilizado, ainda que não internamente, pois ele precisa enfrentar ainda um processo de impeachment no Supremo Tribunal Federal, que ele comece a ser responsabilizado pelos seus atos perante a comunidade internacional, e esse é um passo importante para que os brasileiros possam voltar a ter esperança, primeiro na responsabilização de violadores de direitos humanos, que eles sejam responsabilizados pelos seus atos, e que seja o primeiro sinal desse ar da liberdade que sopra dos Estados Unidos para o Brasil, para que a gente possa ver o ministro Alexandre de Moraes responsabilizado pelos seus atos. Perfeito, Fred. Então a gente vê esse nome confirmado na lista, o nome de Alexandre de Moraes confirmado ali, entre outros tantos nomes que, como você bem disse, simbólicos, né? Isso deixa muito claro como ele está sendo visto pelos Estados Unidos, quem são os outros que estão na mesma lista que ele, né, Fred? Pois é, Mari, você vê que o peso dessa sanção, como eu disse, há mais de 200 indivíduos que já foram sancionados e mais de 300 entidades que já foram sancionadas pela Lei Magnitsky. E, primeiro, isso reforça ainda mais a posição vergonhosa que o Brasil tem assumido hoje no plano internacional. Seja pelo alinhamento do governo Lula com regimes autocráticos, o alinhamento com o Irã, com a Rússia, com a China, que representam estados que desrespeitam os direitos humanos dos seus cidadãos, com perseguições políticas, com tortura, com prisões arbitrárias, mas também pela atuação do Supremo Tribunal Federal, que, à luz da Constituição, no artigo 102, teria por missão garantir o respeito à Constituição e os direitos fundamentais dos brasileiros, mas especialmente desde a instauração do inquérito das fake news em março de 2019, se transformou o Supremo Tribunal Federal num instrumento de violação dos direitos. Nesse sentido, os ministros do Supremo Tribunal Federal vêm traindo a missão constitucional que lhes caberia de zelar pelo cumprimento dos direitos fundamentais dos brasileiros, e agora nós temos esse reconhecimento pelo governo americano. Eu queria trazer aqui, Mari, a nota lançada pelo Departamento de Tesouro americano dizendo o seguinte: hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, que usou sua posição para autorizar detenções preventivas arbitrárias, como é o caso do Felipe Martins, cuja prisão foi forjada com base num documento ilegal, a inserção de um dado falso no sistema migratório americano, e suprimir a liberdade de expressão. Abre aspas. Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e jurado em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras, disse o secretário de Estado Scott Bessent. De Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos. A ação de hoje está sendo tomada de acordo com a Ordem Executiva 13.818, que foi a ordem que eu falei que regulamentou a Lei Magnitsky por Trump em 2017, que se baseia e implementa a Lei Global de Responsabilização por Direitos Humanos Magnitsky e tem como alvo perpetradores de graves abusos de direitos humanos em todo o mundo.
A ação segue a revogação pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos do visto de Moraes e de seus familiares diretos em 18 de julho de 2025. Ou seja, sua esposa, filhos e parentes próximos também foram sancionados por sua cumplicidade em auxiliar e encorajar a campanha ilegal de censura de De Moraes contra pessoas dos Estados Unidos em solo americano. Daí a importância da ação do Rumble para registrar as graves violações do direito do ministro Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão de empresas americanas e cidadãos americanos em território americano. De Moraes foi nomeado para o STF em 2017. Desde então, ele se tornou uma das figuras mais poderosas do Brasil, exercendo imensa autoridade por meio de sua supervisão de investigações expansivas do STF. De Moraes investigou, processou e suprimiu aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas sem apresentação de acusações. Por meio de suas ações como ministro do STF, De Moraes comprometeu os direitos de brasileiros e americanos à liberdade de expressão. Em um caso notável, De Moraes deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano em retaliação por exercer a liberdade de expressão. De Moraes alvejou políticos de oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social americanas e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas baseados nos Estados Unidos e cidadãos americanos não foram poupados do alcance extraterritorial de Moraes. Ele impôs detenções preventivas e emitiu uma série de mandados de prisão contra jornalistas e usuários de redes sociais, alguns dos quais baseados nos Estados Unidos. De Moraes também emitiu ordens diretas a empresas de mídia social americanas para bloquear ou remover centenas de contas, frequentemente de seus críticos e outros críticos do governo brasileiro, incluindo pessoas dos Estados Unidos. Ele congelou ativos, revogou passaportes de seus críticos, baniu contas de redes sociais e ordenou que a Polícia Federal do Brasil invadisse as casas de seus críticos, apreendesse seus pertences e garantisse sua detenção arbitrária. De Moraes está sendo sancionado de acordo com a ordem executiva por ser uma pessoa estrangeira responsável ou cúmplice ou que se envolveu direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. E a nota segue. Mas é importante, Mari, que hoje é um dia histórico em que o governo americano reconhece e, considerando a importância da influência dos Estados Unidos no mundo, o ministro Alexandre de Moraes como um grave abusador de direitos humanos, e é o início do processo de responsabilização do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros do STF que foram coniventes com essas graves violações de direitos humanos nos últimos anos no nosso país. E importante, um dia histórico e simbólico para que os ventos da liberdade soprem no Brasil e que a gente possa mudar o cenário brasileiro para que a Constituição volte a ser respeitada, os direitos dos cidadãos brasileiros voltem a ser respeitados e os abusadores de direitos sejam responsabilizados por seus atos. Perfeito, Fred. Vamos dar boa tarde para André Marcília. Marcília, como bem disse aqui, Frederico Juncker, um dia histórico, um dia importante, para dar, inclusive, mais esperança para os presos pelo 8 de janeiro, esperança também para todos os cidadãos que simplesmente ousam, né? Porque hoje em dia é uma ousadia você criticar o Supremo Tribunal Federal, o governo que temos hoje aqui, o governo Lula também, e também dar mais força para as manifestações do próximo final de semana, né? Boa tarde, Marcília. Boa tarde a todos, boa tarde audiência. É um passo, né? Eu acho que é um primeiro passo. Agora, a expectativa minha, né, era de que ou a aplicação da lei seria aos 3 ministros que estavam sendo citados, o Moraes, o Gilmar e o Barroso, de uma forma mais branda ou de uma forma mais severa ao Moraes. Ao que consta, até o momento, pelo menos, pelo indício, pelos dizeres, né, dessa lista na qual ele foi incluído, ele está sendo incluído na forma mais severa da lei, né? Então, ele deixa de poder não apenas entrar nos Estados Unidos, mas também se relacionar com empresas dos Estados Unidos. Ter contas bancárias, bens congelados, não pode, as empresas norte-americanas, mesmo fora do território norte-americano, mas sendo empresas norte-americanas, devem ou podem recusar contratos, serviços com o ministro, e a gente, com isso, me parece que dá esse passo em relação ao Moraes. O Moraes acaba estrangulado financeiramente, né, em relação a isso. Vamos ver se ele se preparou, imagino que sim.
não sei como, mas enfim, provavelmente ele teve tempo aí para se preparar, mas de qualquer maneira mancha a reputação imensamente você está numa lista onde estão terroristas, onde estão pessoas que são contra a democracia, enfim, ninguém entra nessa lista de bobo, ninguém entra numa lista dessa à toa, ninguém entra numa lista dessa simplesmente porque houve uma discordância sobre esse ou aquele aspecto, esse ou aquele ponto. Fica difícil manter a narrativa de que o ministro Moraes ele está defendendo a democracia, ou de que o ministro Moraes não comete abusos, excessos. Fica muito difícil fazer esse discurso daqui para frente. Creio, então, que esse seja, no entanto, um primeiro movimento de peão desse tabuleiro de xadrez, né? O que provavelmente vai acontecer agora é que os Estados Unidos aguardarão que o próprio STF, de alguma forma, expurgue o Moraes, né? Ou seja, que ele fique isolado, e ao estar isolado, ou ele saia ou ele recue. E, repito, não é recue no caso do Jair Bolsonaro, é recue para dentro da Constituição, recue para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Vamos ver se assim será.